Olá, gente! Estamos de volta com mais uma resenha inédita aqui no canal. Hoje para falar de um livro que vive frequentando as listas dos vestibulares. É Casa de Pensão, do Aloysio Azevedo. Aliás, se você veio parar nesse vídeo porque está estudando para o vestibular, tem que fazer advertência aqui. Você não vai encontrar uma aula, você também não vai encontrar um resumo. Realmente, assim, vai procurar vídeos de cursinhos e tal, que eu acho que vai ser melhor para você. O que você vai encontrar nesse vídeo são ótimos motivos para ler Casa de Pensão por prazer, por deleite. Você vai perceber, se você de fato tentar ler esse livro, que vai ser o livro mais legal que você vai ser obrigado a ler para o seu vestibular. Eu sou muito boa em convencer as pessoas a lerem clássicos da literatura e eu vou começar contando um pouquinho da história da vida do escritor, o Aloysio Azevedo, e você vai perceber que ele foi, acho que o escritor mais legal do século XIX, do segundo reinado, né, que é o reinado do Dom Pedro II, é a época histórica onde, assim, foram feitos esses livros que a gente tem que ler para o vestibular. E eu já disse aqui muitas vezes que o meu autor favorito dessa fase, e aliás de todas as fases, não é o Aloysio Azevedo, é o Machado de Assis. Eles foram contemporâneos, mas assim, até eu reconheço, o Machado de Assis, ele teve uma vida mais chata, né? Ele era um homem mais parado, mais desinteressante. Ele era muito tímido, ele não gostava de falar em público, ele era na dele, quietinho, gago, né? Não era um cara assim. É diferente do Aloysio Azevedo, o cara ele era muito mais bem apessoado, ele fazia sucesso, ele tinha muitos amigos, ele era ousado, um cara engraçado, um cara interessante, um cara corajoso, um cara... Enfim... A vida dele é toda cheia de momentos legais e ele tinha uma percepção tão moderna da sociedade que ele vivia. A própria existência, o próprio nascimento dele já foi um motivo de escândalo, de notícia, porque ele nasceu numa família em São Luís do Maranhão, que era uma sociedade muito, muito, muito conservadora, que já por si só era uma família escandalosa. A mãe dele se chamava Emília e infelizmente a gente só tem uma foto dela assim, né, já meio matrona, né, a típica senhora do século XIX, que parece muito mais velha do que ela de fato deveria ser, né, mas eu tento imaginar essa senhora com 17 anos, jovem, inteligente, culta, ela tinha fama de ser uma moça linda, interessante. Ela foi obrigada a se casar com um comerciante português que era amigo do pai dela, que era um homem rude, violento. Eles tiveram um casamento horrível, com brutalidade, com violência, e ela teve a coragem de fazer o que as mulheres não faziam naquela sociedade. Ela fugiu. Ela conseguiu ser abrigada na casa de amigos e ela fugiu do marido. A partir de então se tornando uma mulher quase que demoníaca, né? Uma mulher, pensa numa sociedade onde isso nunca aconteceu antes, né? Ela passou a ser apontada na rua, ela era uma mulher sem marido, uma mulher, enfim, uma mulher que se devia, né, desconfiar. E aí, depois de viver alguns anos sozinha, ela parece que já tinha até tido uma filha, né, daquele marido violento, ela se apaixonou por um funcionário do consulado de Portugal que trabalhava lá em São Luís. Ele se chamava Davi de Azevedo, e eles se apaixonaram e passaram a viver juntos. Não podia casar, né, porque ela já era casada, mas eles não se importaram e foram viver juntos, sem ligar para o que os outros iam dizer, e os outros iam dizer muitas coisas. Tiveram uma vida feliz e 5 filhos, entre eles os 2 mais famosos são o Aloysio Azevedo, esse menorzinho, né, e o Arthur Azevedo, que foi um dramaturgo muito importante. Esses 2 irmãos entraram para a história das artes no Brasil. O Aloysio Azevedo, então, você imagina, ele já foi uma criança, depois um jovem que estava acostumado em ser apontado na rua, em ser motivo de fofoca, em ouvir maledicência com relação à atitude extremamente corajosa da mãe, mas na época considerada extremamente condenável. Ele se lançou a uma carreira como artista, ele trabalhou como desenhista, como caricaturista, foi para o Rio de Janeiro e, não contente, né, com essa carreira
caminho, né, diferente que ele escolheu, resolveu se tornar também um escritor. E mais do que um escritor nas horas vagas, um escritor, né, que combinava empregos, como fazia, por exemplo, o Machado de Assis, né? O Machado era maravilhoso, mas ele nunca conseguiu viver só do seu trabalho como escritor. Ele era um funcionário público, ele batia cartão todo dia, né? Era um funcionário. A literatura dava só uns extras, né, pro orçamento dele, coitado. O Machado nunca ficou rico. Mas o Aloysio não, ele tentou ser escritor em tempo integral. Ele tentou ganhar a vida como escritor, o que é difícil de fazer até os dias de hoje, mas ele tentou fazer coisas que a gente vê hoje em dia. Ele fazia campanhas de publicidade para lançar os livros dele. Ele tinha muitos amigos entre os jornalistas, então ele lançava notícias promovendo o lançamento de obras. Ele conseguia mobilizar toda a sociedade, ele ficava atento aos assuntos do momento para escrever a respeito. E a obra que ele deixou é muito numerosa, ele deixou muitos livros de qualidade irregular, alguns são muito bons, outros são muito ruins, foram escritos para ganhar dinheiro mesmo, eram novelonas, assim, os folhetins, né? Novelonas ultra românticas, extremamente melosas, com finais inverossímeis, né? Era o que fazia sucesso, era o que pagava as contas. E quando ele podia, ele se lançava a projetos realmente ousados, que foram aqueles livros que fizeram ele ser conhecido até hoje. São os livros que a gente precisa estudar hoje na escola. Casa de Pensão, por exemplo, é um deles. O olhar do Aloysio Azevedo era jornalístico, ele trabalhou muito tempo em jornais, ele tinha amigos jornalistas, então ele estava atento para as coisas da sociedade nas duas capitais onde ele viveu, São Luís no Maranhão, que foi palco de romances como O Mulato, inclusive tem resenha do Mulato aqui, vou deixar o card em cima, e Rio de Janeiro, sobretudo, foi onde ele ficou mais tempo aqui no Brasil, e ele escreveu O Curtiço, que foi assim, o seu livro mais importante, que também foi resenhado aqui no canal, mas antes do sucesso do Curtiço, ele lançou Casa de Pensão, que também foi um grande sucesso, por ter sido inspirado num caso criminal que parou a cidade. Ele era muito atento às notícias, às conversas, e ele observava os tipos sociais, os problemas econômicos e sociais do Rio de Janeiro, e ele escrevia tentando fazer um retrato dessa cidade desigual, dessa cidade cheia de miséria, cheia de exploração, cheia de injustiça. E ele usava aqueles chamarizes, aqueles pontos que ele achava que iam atrair a atenção das pessoas. Foi o caso de Casa de Pensão, que foi baseado num crime que tinha acontecido alguns anos antes, a chamada Questão Capistrano. Eu não vou contar a história, envolve jovens, estudantes, envolve assassinato, mas eu não vou contar os detalhes, porque isso seria um spoiler do livro, né? Eu mesma li o livro inteiro sem saber qual ia ser o crime que ia acontecer no final, porque ia ser mais interessante. Mas seja como for, esse caso é verídico e envolve pessoas que depois iam inspirar os personagens de Casa de Pensão. Como vocês podem imaginar, esse rapaz que estampa aqui a capa da minha edição Bom Livro, né, da editora Ática, famosa edição Bom Livro, né? Às vezes as ilustrações são excelentes, às vezes elas são sofríveis, né? Mas nesse caso aqui até que é simpática, né? Esse rapaz aqui é o protagonista da história, ele se chama Amâncio e assim como Aloysio Azevedo, ele é um rapaz que acabou de chegar na corte, né, na capital do Rio de Janeiro, vindo do Maranhão. E ele tem uma posição, né, social, uma posição econômica bem mais vantajosa do que tinha o Aloysio. O Aloysio não era exatamente pobre, mas ele também não era um fazendeiro, dono de terras, que a família dele não tinha grande coisa, né? Só tinha má fama, né? Mas Amâncio, seu personagem, por outro lado, não. Era um típico senhorzinho, que hoje em dia a gente poderia definir como um playboy, um rapaz que sabe que tem dinheiro, sabe que a mesada vai chegar e só quer curtir a vida,
enfim, usufruir daquilo que o seu bom nome, as suas boas relações podem lhe trazer de diversão na capital do país. Ele chega no Rio de Janeiro, assim, com grandes planos. A desculpa mesmo oficial é vir estudar medicina na faculdade, né, da cidade. Mas ele não tá nem aí pra faculdade. O que ele quer mesmo é ir pra farra, ele quer viver grandes aventuras amorosas, ele quer conquistar o máximo de mulheres possíveis. Esse menino aqui, ele tem nem 20 anos e só pensa naquilo. Ele só pensa em mulher, qualquer fêmea que passa na frente dele, ele fica pensando, né, é essa, não, ele não escolhe ninguém, ele quer pegar todo mundo. E ele vai viver numa casa de pensão. O que são as casas de pensão no Rio de Janeiro? Casas de pensão eram grandes imóveis que eram sublocados, né? Cada cômodo era sublocado para, né, um morador diferente. Não chegavam a ser cortiços, eles tinham, né, as casas de pensão tinham uma certa respeitabilidade, não eram completamente miseráveis como as casas de cômodos que foram depois mais pra frente ser retratadas naquele livro, O Cortiço, que eram muito, mas muito mais precárias, mas eram casas que eram os bisavós dos cortiços, porque elas tinham grande rotatividade, os inquilinos nem sempre podiam pagar, aconteciam muitos escândalos naquelas casas, muitas vezes elas eram habitadas por pessoas de comportamento não muito legal, né? Então tinha brigas, tinha doenças nessas casas. Elas eram grandes acomodações, né? Que eram bastante típicas de uma cidade que não tinha moradia para todo mundo. Como, aliás, continua não tendo, né? As cidades brasileiras têm problemas de moradia até os dias de hoje, né? Hoje em dia, nem casa de pensão, nem cortiço basta mais. A maior parte das nossas cidades estão totalmente favelizadas, né? Nas suas periferias e tudo mais. Mas isso é outra questão. A Luísa Azevedo observava o fenômeno das casas de pensão na sua época. Elas eram muito numerosas e elas eram palco de muitas notícias, muitos crimes, muitos escândalos. Esse rapaz, o seu protagonista, então, vai morar numa casa de pensão. Só que diferente dos outros inquilinos, o Amâncio era um rapaz que tinha dinheiro. E por ser um rapaz que tinha dinheiro, né, um grande partido, ele começa a ser cortejado por todo mundo passa a vê-lo como alguém de quem se pode extrair alguma coisa, né? Todas as moças da casa de pensão começam a pensar, é ele que eu preciso agarrar, é ele que eu preciso fisgar, esse é o cara que vai tirar o meu pé da lama. E a mesma coisa pensam os homens, né? Não querem seduzi-lo, mas querem conseguir os seus favores, querem pedir dinheiro emprestado. Ele se torna um elemento ali raro, que é uma pessoa que vive numa casa de pensão e que tem bastante recurso financeiro. Amâncio, como eu falei, ele só pensa em mulher, né? Ele não é a pessoa mais brilhante do mundo, né? É claro que a Luísa Azevedo devia estar satirizando pessoas que ele conheceu de verdade, né? Esses playboys muito ricos, muito privilegiados e que nunca se davam mal, mas que, na verdade, não primavam, assim, por grande inteligência. E ele vai viver a sua trajetória ali naquela casa de pensão, sendo visado por todo mundo, né? E o que vai acontecer é um grande escândalo, um grande crime no final, que não vou nem chegar perto de contar o que é. Eu só adianto pra vocês que é muito interessante, é muito escandaloso, é muito divertido. Não porque, né, seja legal que crimes aconteçam, mas a história toda é muito bem humorada, é uma leitura muito divertida. Para vocês terem uma ideia do que foi o caso real que inspirou a casa de pensão, né, os acontecimentos do romance, aqui a gente tem uma reprodução da Revista Ilustrada de 1776, novembro de 1776, descrevendo, né, em quadrinhos como foi aquele crime que inspirou depois o livro. Depois, se vocês tiverem curiosidade, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu encontrei exatamente o lugar na hemeroteca digital, que é o acervo do governo brasileiro de
várias publicações antigas. Eu encontrei a página digitalizada desse jornal, então eu vou deixar aqui embaixo, se vocês quiserem ver depois como é que foi esse caso. Ele parou a cidade do Rio de Janeiro e ele é descrito em forma de quadrinhos, é bastante interessante. Além disso, o que a gente pode falar sobre Casa de Pensão? É uma obra que representa a escola naturalista aqui no Brasil, realista e naturalista. São duas escolas artísticas que foram importantes na segunda metade do século XIX. Elas rebatiam o idealismo do romantismo, o excessivo patriotismo. Eram escolas que procuravam retratar a realidade tal como ela realmente era e não como deveria ser. Ela trazia heróis imperfeitos, trazia sem pudores a pobreza, a miséria, personagens aproveitadores, personagens ambíguos, trazia anti-heróis e retratavam de maneira mais franca o que de fato acontecia nas ruas das grandes cidades. A Luísa Azevedo foi um grande expoente da escola do naturalismo aqui no Brasil. Eu explico um pouquinho melhor sobre as características dessa escola lá no meu vídeo sobre o cortiço. Então, se você quiser assistir, vale a pena, eu deixei aqui em cima o link no card. Agora, não é porque o livro é divertido, interessante, um livro empolgante de se ler, não significa que ele não tenha defeitos. Como obra literária, ele tem problemas que o cortiço, né, a grande obra-prima de Luísa Azevedo, não tem. O grande defeito do Casa de Pensão são dois, vai. Ele tem uma grande barriga no meio da história, é uma sequência de vários capítulos em que muito pouca coisa acontece e que a gente se arrasta um tantinho na leitura, não que seja desagradável, mas ela tem pouca necessidade de existir, certos capítulos, certas passagens no meio da história, certas personagens como o vizinho de quarto de pensão, que é um tuberculoso, que tá quase morrendo. Outra personagem, por exemplo, uma tal de Lúcia, que é uma grande de uma biscate, que fica tentando dar o golpe do baú no Amâncio. São personagens que tem o seu charme, porém tem pouca relevância no desenrolar dos acontecimentos da história. Além disso, um outro grande defeito da história é que a gente não vê grande desenvolvimento do personagem principal do ponto de vista emocional. Ele não aprende nada com a sua experiência, ele não acaba a história de um jeito diferente do que começou. Ele começa sendo um senhorzinho irresponsável, privilegiado, que só quer se dar bem, e ele termina sendo um senhorzinho irresponsável, privilegiado, que só quer se dar bem. Geralmente, nas melhores obras literárias, a gente vê um desenvolvimento emocional do protagonista, seja para o bem, seja para o mal. Às vezes ele se redime e se torna uma pessoa melhor, às vezes ele piora e se transforma numa pessoa pior. Em vários sentidos diferentes, as possibilidades são infinitas na literatura. A questão é que eu não senti esse desenvolvimento, o que a gente vai encontrar em abundância no cortiço. A gente vai ver personagens evoluindo emocionalmente, com trajetórias paralelas, intricadas, que vão se costurar de maneira mais bem feita. Aqui no Casa de Pensão a gente vê um escritor se preparando para escrever o cortiço. Ele ainda não tem o domínio completo da sua capacidade narrativa, mas ele está quase chegando lá. Mas vale a pena, mesmo assim, ler esse livro, porque apesar de todos esses defeitos, ele ainda é uma obra apaixonante. Se você quiser ler o Casa de Pensão, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês comprarem o livro. Vocês sabem que comprando na Amazon, vocês ajudam o canal com uma parte da sua compra. Não muda nada para vocês, o valor é o mesmo, só que um pedacinho vem aqui para o canal. Isso é muito importante para financiar esse projeto. E você vai encontrar tanto na edição física quanto digital. Eu vou deixar aqui embaixo, embora essa capa mesmo, você só vai encontrar em sebo, né? Ela é muito antiga. Esse livro aqui, eu acho que essa edição é dos anos 90, porque eu comprei num sebo tempos atrás. Então, realmente, você não vai encontrar novo em livraria, mas tem muitas outras edições. Eu vou deixar algumas sugestões aqui embaixo. E também eu vou deixar o link para você se tornar um padrinho ou uma madrinha, que é uma outra forma de você ajudar esse canal a continuar existindo e trazendo conteúdo sobre literatura. Um beijo a todos, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!